Justificação pela fé. Justificação pela fé é muito mais do que perdão. É também vitória sobre o pecado. Em sua humanidade, Cristo viveu uma vida justa e podeis ter o mesmo poder que ele teve se o desejardes. Prosseguiu Wagner. História do Adventismo, página 250. Percebem aí? Que justificação pela fé é muito mais do que perdão, é também vitória sobre o pecado. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado não é natureza, conforme está sendo apresentado hoje pelos ministros da Igreja Adventista do sétimo dia. A única definição para pecado é encontrado nas Escrituras Sagradas. Nós vamos encontrar isso nos livros do Espírito de Profecia, Mensagens Escolhidas, Fé e Obras, enfim, o grande conflito. A única definição para pecado é que este é transgressão da lei de Deus. Pecado é algo que está fora de nós, não nós. Eu não sou pecado, a minha natureza não é pecado. Porque se a minha natureza é pecado, de acordo com o ditado popular, pau que nasce torto, morre torto, eu não tenho conserto. Logo então, o Evangelho de Jesus Cristo é uma farsa. Por quê? É impotente para o quê? Resolver o meu problema, o pecado. O pecado é a transgressão da lei de Deus. O poder do Evangelho se aposta da minha vida, me confere força para que eu possa resistir à tentação e, consequentemente, o quê? Não ceder, vindo a pecar. Que em sua humanidade Cristo viveu uma vida justa, uma vida reta, e nós podemos ter à nossa disposição o mesmo poder que o amparou, que o auxiliou. Ou seja, meus queridos, não à toa é por isso que as Escrituras nos dizem que Cristo é o nosso exemplo. Cristo não é somente o nosso substituto no que tange a questão do pecado. Cristo é o nosso exemplo. Cristo morreu como nosso substituto, mas viveu como nosso exemplo 33 anos. Será que foi por acaso? A vida de Cristo testifica que eu e você podemos viver a vida que Ele viveu. E tudo isso torna-se possível por quê? Porque ao final Ele morreu para nos livrar das consequências dos nossos pecados. O seu sangue nos perdoa e nos purifica dos nossos pecados. E quando nós ressurgimos para uma nova vida, nós ressurgimos revestidos da presença de Jesus Cristo. Para viver novamente em pecado? Não, para vivermos agora numa vida de justiça. É o que vai nos dizer os capítulos 6, 7 e 8 do livro de Romanos, o coração da mensagem da justificação pela fé, o livro de Romanos. Justiça em que carne? A morte não poderia ter qualquer poder sobre um homem sem pecado, como Adão foi no Éden. Cristo tomou sobre si a carne não de um ser inculpável, mas de um homem pecador. Isto é, que a carne que ele assumiu tinha todas as fraquezas e tendências pecaminosas a que a natureza humana caída está sujeita. É demonstrado pela declaração de que ele foi feito da semente de Davi, segundo a carne. Davi tinha todas as paixões da natureza humana. Pastor Wagner, livro Cristo e Sua Justiça, página 8. Interessante, uma tremenda polêmica que tem sacudido os arraiais adventistas por todo o Brasil e todo o mundo. Em que carne Cristo veio? Com a carne de Adão antes da queda ou depois da queda? Bom, já em 1888, a preciosa mensagem que Deus enviou à sua igreja, a igreja de Laodiceia, através dos pastores Wagner e Jones, Wagner vem declarando no seu livro, que não é mais publicado pela igreja, que Cristo veio o quê? Na carne de Adão depois da queda. Cristo não poderia ter vindo na carne de Adão antes da queda, porque o quê? Adão antes da queda não pode morrer. Cristo, para morrer, tinha que assumir uma carne depois da queda. Adão só morre porque o quê? Ele peca. Agora, se adotarmos a ideia, a nova teologia de que Cristo veio com a carne de Adão antes da queda, nós estamos dizendo que Cristo pecou porque ele morreu. Olha os absurdos, as contradições em que nós vamos começar a adentrar.
Só que nós vamos deixar esses comentários para uma outra palestra neste mesmo DVD. Nós estamos, no primeiro momento, dando ênfase na mensagem da justificação pela fé. Estamos apenas dando uma certa consideração com respeito a estas questões. Que Cristo tomou sobre si a carne não de um ser inculpável, mas de um homem pecador. A carne que ele assume tem todas as fraquezas e tendências pecaminosas a que a natureza humana está sujeita. É o que está nos dizendo o pastor Wagner. E com base o quê? Naquilo que está declarado no livro de Salmos. Ele foi feito da semente de Davi segundo a carne. E ora, Davi na carne tinha todas as paixões da humanidade. É o que nos declara o pastor Wagner, cuja mensagem foi o que? Amplamente difundida, promovida pela senhora White, a mensageira da igreja remanescente. Declarações bíblicas. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. 1 Coríntios capítulo 15, verso 39. Interessante. Tratando-se de carne, nem toda carne é uma mesma carne. Por quê? Paulo está deixando bem claro que uma é a carne do homem, outra é a carne do peixe, outra é a carne da ave e outra é a carne dos animais. Mas uma é a carne dos homens. Logo, em que carne Cristo veio? Existia uma outra carne que não a carne dos homens na face da terra? Só existe na face da terra, desde que Adão caiu, um tipo de carne, a carne pecaminosa. Agora, filosofia intelectual, dizendo que Cristo veio em carne, mas não veio na nossa carne, espera que veio ou não veio? A única carne conhecida pela humanidade e apresentada na palavra de Deus é a carne pecaminosa. E a única carne que Cristo pode ter assumido é a carne pecaminosa. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o anticristo. 1 João capítulo 4, verso 3. Será que Deus sabia que num futuro não distante os homens iam negar a encarnação de Jesus? Deus inspirou o seu servo João, que o anticristo ia negar que Cristo veio em carne. Mas que carne mesmo? A carne que é a única que os homens têm, carne pecaminosa. Não confundamos carne pecaminosa com pecado, hein? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pecado é transgressão da lei. Carne pecaminosa é a condição de fraqueza a que os seres humanos estão sujeitos. Não deixa aí os filósofos intelectuais, conforme apresentado no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 204 e 205, não permita que os filósofos intelectuais confundam sua mente. Carne pecaminosa é uma coisa, pecado é outra. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João capítulo 2, verso 22. Deus revelou ao seu servo João e a mensagem de João chega até nós nos últimos dias. O anticristo é negar que Cristo veio em carne. Qual é a obra do anticristo? Negar o Pai e o Filho. Agora aqui envolve a questão relacionada à trindade. Não é verdade? Outra crença repudiada pelos fundadores do Adventismo do sétimo dia. Eles sempre creram no que a Bíblia ensina sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas crer que constituem-se em três deuses numa trindade, nunca creram. E olha que nós estamos falando de doutrina oficial, declaração fundamental de fé dos adventistas do sétimo dia, datada de 1894. A primeira declaração de fé dos adventistas do sétimo dia tratava da questão da divindade, apresentando a Deus como Deus único, conforme apresentado na primeira mensagem angelical que nós falamos aqui a princípio. E isso de acordo com Salmos capítulo 139, ali está apresentando Jeová, o Deus único. E a segunda declaração de fé fundamental dos adventistas do sétimo dia tratava exatamente de Jesus Cristo, Filho de Deus, como que tendo vindo na natureza de Abraão, depois da queda. Ou seja, a humanidade caída de Cristo, assumindo uma carne pecaminosa, vencendo nessa, abrindo o caminho para que nós, mediante o seu poder e a sua graça, viéssemos também vencer as
doutrinas, os pilares, as colunas fundamentais dos adventistas do sétimo dia estavam firmemente estabelecidos, tanto é que nos livros do Espírito de Profecia, e agora em 1888, quando os pastores vagam